Constituição do Estado de Minas Gerais. Dos militares do Estado. Artigo 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Parágrafo 1º. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniforme militares. Parágrafo 2º. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do Estado. Parágrafo 3º. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanente será transferido para a reserva. Parágrafo 4º. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e, enquanto permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva e será, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Parágrafo 5º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Parágrafo 6º. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Parágrafo 7º. O oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. Parágrafo 8º. Um militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 9º. A lei estabelecerá as condições em que a praça perderá a graduação, observado o disposto no artigo 111. Parágrafo 10º. Os direitos, deveres, garantias e vantagens do servidor militar e as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência para a inatividade serão estabelecidos no Estatuto. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar o disposto nos parágrafos 1º, remuneração não superior ao desembargador, 3º, vincular espécie remuneratória, 4º, não computar acréscimo remuneratório, e 5º, subsídios irredutíveis, do artigo 24. Nos parágrafos 1º, prêmio de produtividade, 2º, adicional de desempenho, 3º, pontuação por tempo de serviço, 4º, férias prêmio de 3 meses a cada 5 anos, 5º, avaliação de desempenho para promoção, e 6º, assistência e previdência ao cônjuge, do artigo 31 e nos parágrafos 9º, tempo de contribuição federal, estadual, municipal para fins de aposentadoria, 24º, afastamento da atividade no requerimento da aposentadoria e retornar se não faz jus, e 25, soma do regime de previdência social e o próprio, do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 8, 13º salário, 12, salário família ao de baixa renda, 17, férias anuais com 1/3 remuneração, 18, licença gestante com 120 dias, e 19, licença paternidade, do artigo 7º da Constituição da República. Parágrafo 12. Os militares da mesma patente perceberão os mesmos vencimentos e vantagens, excetuadas as provenientes de cursos ou tempo de serviço. Parágrafo 13. Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei complementar específica. Da Justiça Militar. Artigo 109. A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 110. O Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e de juízes civis, em número ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade. Parágrafo 1º. Os juízes oficiais da ativa e os integrantes do 5º Constitucional serão nomeados por ato do governador do Estado, obedecendo-se à regra do artigo 99. Um 5º membro do MP com mais de 10 anos de carreira e de advogados com notório saber jurídico com mais de 10 anos, lista sextupla. Parágrafo 2º.
o juiz do Tribunal de Justiça Militar e o juiz auditor gozam, respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do desembargador e do juiz de direito de entrância mais elevada e sujeitam-se às mesmas vedações. Parágrafo 3º. O subsídio do juiz do Tribunal de Justiça Militar e o do juiz auditor serão fixados em lei, observado o disposto no artigo 101 desta Constituição. Artigo 111. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Parágrafo único. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Do Tribunal do Júri. Artigo 112. Em cada comarca funcionará pelo menos um tribunal do júri, com a composição e a organização que a lei federal determinar, assegurados o sigilo das votações, a plenitude da defesa e a soberania dos vereditos, e com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Da defesa social. Artigo 133. A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando a 1. Garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. 2. Prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos. 3. Promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e a criminalidade. Artigo 134. O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do governador na definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em sua composição, a participação, 1. Do vice-governador do Estado, que o presidirá. 2. Do secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 3. Do secretário de Estado da Educação. 4. De um membro do Poder Legislativo Estadual. 5. Do comandante-geral da Polícia Militar. 6. Do chefe da Polícia Civil. 7. De um representante da Defensoria Pública. 8. De um representante do Ministério Público. 9. De 3 representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, um da imprensa e um indicado na forma da lei. Parágrafo 1º. Na definição da política a que se refere este artigo, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Valorização dos direitos individuais e coletivos. 2. Estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de respeito à lei e ao direito. 3. Valorização dos princípios éticos e das práticas da sociabilidade. 4. Prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações administrativas. 5. Preservação da ordem pública. 6. Eficiência e presteza na atividade de colaboração para atuação jurisdicional da lei penal. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social. Artigo 135. A lei disporá sobre a criação e a organização de serviços autônomos de assistência psicossocial e jurídica, a cargo de profissionais com exercício de suas atividades junto das unidades policiais. Da Segurança Pública. Artigo 136. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 1. Polícia Civil. 2. Polícia Militar. 3. Corpo de Bombeiros Militar. 4. Polícia Penal. Artigo 137. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar se subordinam ao governador do Estado. Artigo 138. O município pode constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos do artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição da República.
Artigo 139. A Polícia Civil, órgão permanente do poder público, dirigido por delegado de polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto as militares, e lhes são privativas as atividades pertinentes à perícia oficial de natureza criminal e ao processamento e arquivo de identificação civil e criminal. Artigo 140. A Polícia Civil é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao disposto em lei complementar. Parágrafo 1º. O ingresso na Polícia Civil se dará em classe inicial das carreiras, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado privativamente pela Academia de Polícia Civil. Parágrafo 2º. O exercício de cargo policial civil é privativo de integrantes das respectivas carreiras. Parágrafo 3º. Para o ingresso na carreira de delegado de polícia, é exigido o título de bacharel em Direito e concurso público, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, e exigido o curso de nível superior de escolaridade para a de perito criminal. Parágrafo 4º. O cargo de delegado de polícia integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado. Artigo 141. O chefe da Polícia Civil é livremente nomeado pelo governador do Estado dentre os integrantes, em atividade, da classe final da carreira de delegado de polícia. Artigo 142. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Públicas Estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto, competindo, 1. A Polícia Militar, a Polícia Ostensiva de Prevenção Criminal, de Segurança, de Trânsito Urbano e Rodoviário, de Florestas e de Mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 2. Ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. 3. À Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a função de Polícia Judiciária Militar, nos termos da Lei Federal. Parágrafo 1º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reservas do Exército. Parágrafo 2º. Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação. Parágrafo 3º. Para o ingresso no quadro de oficiais da Polícia Militar, QOPM, é exigido o título de bacharel em Direito e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 4º. O cargo de oficial do quadro de oficiais da Polícia Militar, QOPM, com competência para o exercício da função de juiz militar e das atividades de Polícia Judiciária Militar, integra, para todos os fins, a carreira jurídica militar do Estado. Artigo 143. Lei complementar organizará a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo único. Os regulamentos disciplinares das corporações a que se refere o caput deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder Executivo, com intervalos de no máximo 5 anos, visando ao seu aprimoramento e atualização. Artigo 143-A. A Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais do Estado. Artigo 143-B. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos e por meio da transformação de cargos de carreira dos agentes penitenciários. Artigo 143-C. A Polícia Penal é estruturada em carreiras, e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Artigo 143-D. A Polícia Penal, dotada de autonomia administrativa, será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em Direito. Artigo 143-E.
Ao sistema de atendimento socioeducativo incumbem a elaboração, a coordenação e a execução da política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Artigo 143-F. Integram o quadro de pessoal da Polícia Penal e do Sistema de Atendimento Socioeducativo as carreiras administrativas, instituídas na forma de lei específica. Artigo 143-G. A Polícia Legislativa a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 62 desta Constituição incumbem a segurança dos membros do Parlamento Mineiro e o policiamento da sede das demais dependências da Assembleia Legislativa.